Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil. Vamos falar sobre um tema muito interessante. Você constrói times e não empresas. Vamos falar também sobre o Brasil, que caminha este ano para registrar o maior número de empreendedores de sua história. E vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre uma ferramenta que pode ajudar muito a sua empresa. Nós vamos falar sobre o BIHP. O Agora Agro já está no ar. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e apontam que os produtores lá de Mato Grosso têm o que comemorar. O estado é o maior produtor nacional de grãos. Segundo informações da produção agrícola municipal do ano passado, que foi divulgada agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na semana passada, o estado gerou 58,4 bilhões de reais. Isso no valor agrícola do país. Entre os 50 municípios com os maiores valores de produção agrícola, observou-se que 22 municípios estão no estado do Mato Grosso. Sorriso, na região norte do estado, é o que alcançou o maior valor da produção regional, com 3,9 bilhões de reais, seguido de outro município mato-grossense. Sapezal apresentou 3,4 bi. Lá no Mato Grosso, o carro-chefe é a soja. E a soja em grãos foi o produto mais vendido e corresponde a 57% das exportações estaduais. O farelo de soja e outros alimentos para animais têm 11% de participação no mercado. Esse bom desempenho, ele é notado nos números de exportações. Entre janeiro e agosto deste ano, o Mato Grosso aumentou as vendas em 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado e já é responsável por 9,5% das vendas que o Brasil faz para o mercado externo, ficando em quarto lugar no ranking nacional dos exportadores. O dólar alto tem puxado esse desempenho. Além da soja, também se destacam o milho, que aumentou as vendas em 11% e passou o algodão com 8,4%. A carne bovina corresponde a 8,2% das vendas e o restante se divide entre ouro, madeira e derivado dos produtos primários. Em 8 meses, o valor de vendas dos produtos mato-grossenses chegou a quase 12,9 bilhões de dólares. O valor é 8,5% a mais que os 11,9 bilhões de dólares no período entre janeiro e agosto do ano passado, que já era a maior venda dos últimos 10 anos. E com as importações em baixa de 11,3%, o superávit da balança comercial ficou superior a 11,7 bi. O destino mais embarcado foi para a China, que sozinha comprou 4 bilhões e 600 milhões de dólares, um aumento de 10% em relação ao ano passado. A Holanda, Espanha, Turquia e Tailândia, que completam os maiores mercados, também aumentaram as compras e ajudaram a melhorar os números lá do Mato Grosso. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. Adriana, ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é master coach e é especialista em desenvolvimento sistêmico para organizações. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre você constrói times e não empresas. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E a senhora tem abrilhantado muito esse programa aqui. E eu tenho certeza que o tema de hoje é um tema muito interessante. Construir uma empresa é uma coisa, construir um time é outra coisa, né? Toninho, obrigada. É um prazer estar aqui novamente no programa. Olha, as pessoas, até um tempo atrás, as pessoas acreditavam que elas construíam uma empresa, e eu também, tá?
Mas de uns tempos para cá, com a pandemia, foi ficando muito claro, cada vez mais claro. Você não constrói uma empresa, você constrói um time. E esse time faz a empresa. E por que isso? Porque o foco nas pessoas. Então, Antônio, eu posso ter um planejamento estratégico muito bem feito, eu posso ter um plano comercial muito bem feito, mas se eu não cuidar de cada pessoa, não construir um time, analisando as pessoas, construindo com elas o propósito individual alinhado ao propósito da empresa, o meu resultado não é um bom resultado. E não é um bom resultado significa produtividade baixa, poucas vendas. O resultado geral da empresa, ele cai. Por quê? Eu não investi nas pessoas. Você pode ter um time muito bom, né? Mas se o goleiro não for legal, também acabou tudo. Então, uma empresa realmente ela é feita por jogadores. Cada um na sua posição tem que fazer o seu melhor e dar o seu melhor. E a gente costuma, às vezes, dizer o seguinte, que quanto mais você sua, menos você gasta de energia numa corrida. Quer dizer, quanto mais você treina, quanto mais você se dedica, às vezes as coisas se tornam muito mais fáceis para poder fazer, né? E assim, você falou uma coisa, um fato que eu conversava com um empresário. E quando eu disse para ele, você não está construindo empresa, você está construindo time, ele me disse, então você está me dizendo, Adriana, que se eu não investir nas pessoas, o que é investir nas pessoas? É treinar as pessoas uma vez? Não. É treinar todos os dias. É dizer a elas que a empresa vive por um propósito. Mas só dizer basta? Não, você vai ter que dizer e você vai ter que agir no mesmo sentido, para não criar incongruência, sabe, Toninho? Porque se o colaborador percebe que você fala e não faz, o que ele faz? Ele entrega para a empresa aquilo que é básico, ele não vai além. Então, hoje a gente está precisando de inovação, nós estamos precisando de pessoas que estejam bem motivadas dentro da empresa. E motivação passa pela forma como você trata as pessoas e como ela trata a empresa. Esses dias atrás foi um entregador lá em casa e foi até hortifruti. E eu fiquei surpresa, ele chegou, entregou um vasinho de violeta e falou, Adriana, toda semana eu venho entregar aqui. E hoje eu estou trazendo esse vasinho para comemorar, porque é a sua... Ele falou o número de entregas que ele havia feito. Então, imagina o que esse entregador, o que esse colaborador fez pela empresa. Eu me tornei fidelizada da empresa. Mas, com certeza, alguém lá atrás, Toninho, ajudou e treinou ele para isso. A gente tem que observar também, tomar cuidado com duas coisas. Aquele tipo de pessoa que fala, não, eu faço tudo. Cuidado. É igual o pato. O pato não nada, não voa e não anda direito. Faz 3 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, quando você pensa que sabe tudo, sempre vem alguém e inventa um novo curso. Portanto, a gente está aprendendo religiosamente todo dia. Todo dia. Então é por isso que você tem que se dedicar a fazer o melhor que você sabe e colocar na cabeça que você não sabe basicamente nada. Tem muita coisa para aprender. Exatamente. E o empresário, ele tem que ficar atento. As pessoas ficam falando inovação, inovação, e realmente, se você hoje no mercado não inovar, não fizer uma melhoria contínua ali, olha para o seu dia a dia, o que esse time, o que meus colaboradores fizeram hoje? Como que nós podemos fazer melhor? Toninho, não é nada muito difícil. É você parar para pensar no que está sendo feito e como está sendo feito. Doutora Adriana, a senhora vai continuar comigo, porque depois do intervalo nós vamos falar sobre o Brasil, que caminha agora este ano para registrar o maior número de empreendedores de sua história, e nós vamos falar também sobre uma ferramenta que pode ajudar muito a sua empresa. Nós vamos falar sobre o BIHP. Nós voltamos já, é um minutinho só.
perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre mercado de grãos e as possíveis consequências ambientais na expansão de novas áreas de cultivo. Guido Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E a gente vai discutir agora um tema interessante, um tema muito atualíssimo, né, Guido? Tudo bom? Tudo bem. Realmente é um tema que merece toda a atenção, porque a pressão internacional para se produzir alimentos vem exatamente pressionando os biomas brasileiros. Pantanal, Cerrado e o bioma amazônico. Esses estão realmente sofrendo bastante. No caso particular do Cerrado, mais de 20% das espécies vegetais e animais já foram extintas. E, neste momento, 137 espécies animais estão em processo acelerado de extinção. Então, nós temos que achar um meio termo, produzir grãos, produzir fibras, que é a nossa vocação, porém, nós temos que ter um olhar bastante refinado para as questões ambientais do Cerrado, do Pantanal e do bioma amazônico. Ô Guido, nós já conversamos aqui várias vezes e já há muito tempo que a gente vem debatendo esse tema. Eu tenho hora que eu fico imaginando o seguinte, parece que, de maneira geral, a população mundial está pagando para ver o que vai acontecer, né, Guido? Porque nós estamos passando por um momento agora, em condições climáticas, aqui na região centro-oeste e região norte, um calor insuportável. Um calor que já teve até alerta de esse calor matar, certo? As pessoas, principalmente os mais idosos. Quer dizer, isso é uma resposta que a natureza está dando. E ela está falando, vocês estão pisando na minha garganta. Mas parece que o senso político, as pessoas parece que não estão dando conta disso aí, de que a natureza está chegando ou já chegou no limite, né, Guido? Antônio, esse risco que você falou de morrer de hipertermia não é só para o ser humano. Os animais que vivem nestes biomas estão morrendo, porque uma temperatura média 5 graus acima é muito difícil. E quando nós observamos como será a produção de grãos, as variedades de soja, de milho, de algodão, feijão, elas estão preparadas para trabalhar, para
se desenvolver numa temperatura bem acima da normal, eu posso garantir que nós teremos a perdurar estas temperaturas médias muito acima das históricas, nós teremos baixas produtividades. Bom, e tendo baixa produtividade, consequentemente, nós vamos pagar um preço muito alto pela comida que nós vamos comer. E só tem um pequeno detalhe nisso aí tudo, Guido. Já me chamaram, infelizmente, me chamaram de doido, me chamaram de um monte de coisa. Mas eu vou falar agora o meu pensamento. Às vezes, pode ser até que eu esteja errado. Mas os maiores culpados disso que nós estamos falando, na minha visão, é a classe política. Que, por incrível que pareça, Guido, parece que nada, exatamente nada, estão fazendo a não ser discurso em cima da destruição ambiental. Tanto eu quanto você, Guido, e produtores que estão me ouvindo nesse momento, pessoas ligadas ao agro, pesquisadores, sabem muito bem que nós não precisamos derrubar nenhuma árvore para aumentar nossa produção e produtividade, né, Guido? Nós temos áreas para isso, já abertas. É só manter o que tem e com tecnologia, que nós também temos. Antônio, nós temos milhões de hectares de cerrado já desmatado já há várias décadas, áreas completamente improdutivas, uma área degradada, e a tecnologia vem mostrando que nós podemos recuperar estas áreas de pastagens colocando a serviço da agricultura ou da integração agricultura-pecuária ou agricultura-pecuária-floresta. Mas essa sensibilização nós precisamos colocar na cabeça do produtor. Não há necessidade de se retirar uma única árvore e nós podemos dobrar a produção de grãos do Brasil sem nenhum impacto ambiental. Mas até hoje essa cultura do desbravamento, e fica muito difícil, nós estamos assistindo agora o Pantanal, que áreas que foram desmatadas estavam super secas. O fogo, na maioria das vezes, iniciou em áreas recém-desbravadas e entrou Pantanal adentro, principalmente ali perto da Serra do Amolar. Infelizmente, nós estamos vendo uma situação que eu diria até dantesca, né, Guido? Porque agora nós estamos com fogo na região norte, na região nordeste, estamos no centro-oeste, e uma situação que é basicamente incontrolável. E eu não sei aonde vai parar isso tudo, não. E eu estou sentindo também, Guido, que parece que esse ano, se não começar a chover regularmente dentro desses próximos 15 dias, 20 dias, nós poderemos ter problemas, né, Guido, com a produção agora 2020 e 2021, né? Podemos ter problemas e nós estamos assistindo o seguinte, essas áreas que avançaram, o produtor adquiriu insumos com dólar muito alto. E se não tiver uma resposta em termos de produtividade, ele poderá levar prejuízo. Então, essa questão climática, ela está sendo limitante e a gente precisa observar a quantidade de chuvas no período que se estabelecem as culturas, porque a se perdurar essas temperaturas médias muito altas, a evaporação da água que está no solo, ela vai ser muito rápida e se chover menos, nós teremos um déficit hídrico e também vamos diminuir a produtividade dos grãos. E baseado nisso que você está falando, Guido, é bom nós observarmos que o Brasil é estritamente agropecuário. E se o Brasil ainda está numa situação economicamente, vamos dizer, confortável, Guido, graças ao agronegócio. Porque um problema no agro vai ser o suficiente para quebrar o país. Tanto é que nós conversávamos agora nos bastidores, a moeda que basicamente mais caiu no mundo foi o real perante o dólar, né? Exatamente. Nós estamos pagando aí um preço alto com isso, né, Guido? E o detalhe é por conta das incertezas das mudanças econômicas, dos ajustes econômicos, na
na condução da macroeconomia brasileira. Há muito plano, mas não se coloca em prática e o tempo vai passando. Então, os organismos internacionais, os emprestadores de dinheiro de outros países estão desconfiados da condução da política macroeconômica brasileira. Então, hoje, para a rolagem de dívidas, se cobra um spread muito maior do que os do ano passado, por conta exatamente da insegurança. Nós estamos escutando Brasília querer fazer muita coisa, mas, na realidade, em termos de política macroeconômica, não foi feito absolutamente nada. Isso é preocupante porque nós precisamos de uma economia estabilizada e que outros países acreditem na nossa gestão na questão macroeconômica. Então, isso é, eu diria, o calcanhar de Aquiles que a política, como você disse, Antônio, a política terá que cuidar disso, sob pena de nós também levarmos prejuízo. Então, hoje nós temos vários flancos que nós temos que observar. O agronegócio, o produtor está trabalhando, está preparando o terreno, está conseguindo todos os insumos para iniciar o plantio assim que as chuvas começarem. Porém, nada disso terá efeito se Brasília não observar a condução da política econômica e a questão cambial. O dólar muito alto, ou seja, o real muito baixo, isso causa uma insegurança muito grande e o produtor não pode levar prejuízo. Como você disse, o agronegócio, pela enésima vez, vai erguer o país, mas nós precisamos da segurança dos nossos condutores em Brasília. Ô Guido, isso que você acabou de falar agora me faz lembrar o seguinte. Você estava falando em relação ao dólar e eu ficava olhando uma dona de casa fazer compra e reclamar dos preços, ou melhor, da caristia. E é justamente o que nós estamos vivendo hoje. Quanto mais alto o dólar, mais caro vai ficar a comida para você colocar na sua mesa. Infelizmente, é um preço que nós estamos pagando e o nosso governo, ele tem que tomar Quando eu falo governo, eu estou falando do federal, do estadual e do municipal. Estou falando dos três. Todos eles têm que botar a mão na massa e olhar para o nosso país. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Excelente, muito boa. E eu te aguardo aqui mais vezes, ok? Ok, à disposição. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.